sabe o que assistir? Tem na TV Podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Tem na TV Podcast. Eu sou o Leonardo Amaro e estou aqui com ela, sempre... Bárbara Góes, ao seu dispor. Olha aí, muito bem, pessoal. Então, como sempre, aqui mais um episódio nessa semana para vocês. Então, vamos falar aqui nossos recadinhos iniciais do podcast. E se você quiser, nos seguir aqui no Instagram, seguir nosso podcast, acompanhar o nosso trabalho, é fácil demais. É só você correr lá no Instagram, no TikTok, no Twitter e digitar Tem na TV Pod, porque a gente tá em todas essas mídias, a gente tá com esse nomezinho, né? Então é fácil de achar. No Spotify você nos acha como Tem na TV Podcast, tanto no Spotify como nas outras plataformas. Estamos em todas. E nós temos também o nosso canal do Telegram. Entre no nosso canal do Telegram, a gente tá lá conversando, fazendo amizade com gente bacana que gosta das mesmas coisas que a gente, que é filmes e séries. E aí a gente faz indicações, cada um chega lá, diz o que tá assistindo, tá sendo muito legal. Então se você quiser participar do nosso clubinho, é só entrar lá no nosso Instagram, lá no link da nossa bio e clicar lá e fazer parte, gente. Muito fácil, muito simples. No Linktree tem todos os nossos links lá, então tá bem fácil, né? Tem o link pro grupo do Telegram, então tá bem legal. E vamos aproveitar aqui então para fazer aquela propaganda, aquele jabazinho clássico do nosso apoiador aqui do podcast. Estamos aqui contando com a ajuda do TV Time para colocar esse podcast no ar. Então, se você gosta de assistir séries e você assiste muitas séries assim como eu e fica perdido, e aí vai algum engraçadinho lá na tua conta do Netflix e assiste alguma coisa por cima e apaga o que tu assistiu, não se preocupe, porque no TV Time você pode anotar todos os episódios, séries e filmes que você tá assistindo. Então, se alguém assistiu o episódio em cima do que tava assistindo, não tem problema, tu vai lá no TV Time, olha, eu parei lá no Silo, ó, eu tô datando o programa, gente, estamos no meio da temporada do Silo, assista o Silo Apple TV Plus, vai ter episódio no futuro. Então eu tô lá no episódio, né, temporada 1, episódio 3, e aí tá lá certinho pra assistir. E aí, lembrando, pessoal, que não é pra você assistir a série e o seu filme no aplicativo, é só pra você anotar. Por favor, Bárbara. Eu ia dizer, não sei se será possível, mas será que a gente pode pedir para as pessoas seguir a gente? Como é que vai achar? Também pode. Podemos colocar os nossos links aí no Linktree lá pra seguir a gente. Aí você pode saber o que a gente tá assistindo direto do coisa, porque eu realmente mantenho atualizado. Quero ver se a Bárbara vai manter atualizado, ó. A minha tá super em dia. Então é isso, gente. Aproveita pra seguir a gente, ficar informado em primeira mão do que é que a gente tem assistido e pegar os spoilers, né? Porque o que a gente tá assistindo é o que a gente tá falando aqui, né, Léo? Exatamente. E aí tu falou da parte dos spoilers, é bem legal lá no TV Time, até, ó, trazendo mais recurso aqui interessante, pessoal, que ele tem o quê? Quando tu entra num episódio que tu não assistiu, ele não te mostra os comentários das pessoas. Uhum. E aí se tu clica lá pra ver os comentários, ele fala, tem certeza que você quer ver os comentários? Você ainda não marcou o episódio como assistido. Aí você fala, tem certeza, vou ver. Aí ele te mostra os comentários. Inclusive assim, se o episódio não saiu ainda e alguém foi lá e comentou alguma coisa que é spoiler, que eles têm lá uma detecção lá de spoiler, alguma coisa que eles usam, aquele comentário ele fica flaggado, né? Ele fica marcado e aí ele não aparece. Ele só aparece se tu colocar lá, eu quero ver o spoiler. Aí ele libera o comentário. Então é bem legal que tu não leva spoiler assim de graça. Então tu assistiu o episódio, marcou ele como assistido, aí os comentários aparecem normal e aí tu pode, né, interagir, pode dar o teu comentário e tal, então é bem legal mesmo. Encerrando nosso momento jabá, agora você vai me falar, Léo, qual é o filme que todo mundo já sabe porque viu na foto da capa do podcast, mas me conta qual é o filme que nós vamos falar hoje. Hoje a gente vai falar de um filme bem importante e bem pesado que se chama Meu Pai. Estamos de volta hoje nesse climinha mais aconchegante, né? Falando filme de drama da Netflix. A nossa indicação hoje aqui, saibam desde já que a gente tá super empolgado para falar sobre esse filme, porque o filme é muito massa. Muito legal. O filme acabou de sair na Netflix, então você pode assistir lá.
Saiu agora nesse mês de maio. Também estou datando o podcast aqui, porque de repente, né, no futuro a pessoa estiver ouvindo, né? Não sei se ainda vai estar lá, mas... Pode ser que não esteja, né? Pode ser. Mas hoje você pode assistir ele pela Netflix e nós recomendamos demais. Primeiro porque Anthony Hopkins nunca errou na vida dele. ele está coberto de razão, não passa frio. E Olivia Colman também é outra que tem se destacado bastante nas suas atuações. Inclusive, uma curiosidade desse filme é que ela foi escolhida para atuar. Tem muitas curiosidades, aliás, sobre esse filme, mas uma delas, e a primeira aqui, é que ela foi o produtor, diretor, sei lá, viu ela atuando em The Crown e aí escolheu ela pra fazer o papel da filha. Ah, que legal. Mas assim, é que nem tu falou, essa é outra que nunca passa frio, que tá sempre coberta de razão, porque ela é realmente muito, né, é muito legal a atuação dela. Inclusive eu vi um filme recentemente dela da Netflix, A Filha Perdida, que é um filme maravilhoso, que ela tá assim, tipo, né, é um filme bem intimista também e tal, e... Também indicada ao Oscar. Eu acho que é bem o estilão dela, assim, né, fazer uma coisa assim, não é aquela coisa espalhafatosa, é uma coisa mais contida, assim, né, e tal, e, né, é bem legal esse filme também, A Filha Perdida. Quem sabe futuramente estreando por aqui esse filme também, porque ele é muito bom mesmo. Spoilers ao vivo aqui. E é isso. Outra curiosidade sobre esse filme é que ele foi escrito para ser feito pelo Anthony Hopkins. Tipo assim, o diretor queria muito um filme com ele, e aí viu a peça lá, que esse filme é uma peça francesa, né? E aí ele viu a história e na hora, né, criou na cabeça dele, papel perfeito, vou chamar. Aí foi lá, chamou o cara, ele aceitou e deu certo. Mas assim, talvez se ele não tivesse... Ele falou que se ele não tivesse aceitado, talvez ele nem tivesse feito o filme. Ia fazer um curta-metragem ali pela França e tal, e acabou-se. Entendeu? Não, entendi. Eu acho que realmente faz bastante sentido. Mas assim, cara, com todo respeito, eu não conheço a peça. Talvez a peça seja muito boa, mas a montagem que o filme traz, que a gente vai falar um pouquinho depois, ela é uma coisa muito única, assim, pra conseguir fazer isso numa peça. Talvez a peça, ela vai realmente brincar com a coisa mais teatral, né? Vai ser uma coisa mais lúdica até, porque o filme ele leva pra um lado pesado. Quando a gente for entrar na história ali, a gente vai entrar nos detalhes, né? A gente tá falando aqui das curiosidades aqui, e aí assim, o próprio Anthony Hopkins, ele se inspirou, né, na sua própria experiência cuidando da sua mãe, né, a mãe que tinha demência, né, Alzheimer e tal, para poder interpretar o papel. Então, né, bem interessante também, porque com a experiência dele e tal, ele conseguiu trazer esse peso pra série também, então... E esse filme foi indicado ao Oscar, né, Léo? É verdade, e aí, inclusive, o Anthony Hopkins, né, ele ganhou o melhor ator, ele se tornou o ator mais velho a ganhar o Oscar, né, com 83 anos, então não é um filme comum, né, que ele falou lá que o roteiro foi escrito pra ele, e também o filme, né, ganhou o melhor roteiro adaptado, porque realmente o roteiro, né, adaptado de uma peça e tal, mas ele traz todo um contexto pra ser um filme bem diferente e tal, então é muito legal, né? Então, Léo, vamos deixar de conversa e vamos agora explicar para as pessoas que estão nos ouvindo do que trata esse filme. Certo, o filme do meu pai, então, o que acontece? Tem um senhor lá, que eu nem sei se eles dão um nome pra ele, eu acho que eles nem falam o nome dele, só falam o pai, né? Ou tem o nome dele, não tem, né? O nome do pai é Anthony, porque quando eles foram fazer o filme, ele perguntou, seu Anthony Hopkins, o senhor, por um acaso, ficaria assim um pouco desconfortável porque eu escolhi o mesmo nome? Não, sem problema nenhum, tá ótimo. Tá ótimo. Mas assim, o nome dele realmente não é o mais importante da história, né? Ele é o senhorzinho lá que ele tá confuso. Vamos dizer assim, tu passa o filme inteiro com ele confuso, tentando entender o que tá acontecendo com ele e tal. E aí, assim, o filme ele tem uma montagem bem interessante porque ele se passa em vários cenários diferentes. Só que assim, como é que eu posso explicar isso de um jeito pra quem não assistiu o filme? Ele entra numa sala, por exemplo, ele tá ali, ele tá em casa e né, ele tá confuso e tal. Ele entra numa sala, daqui a pouco ele dá a volta. Vamos dizer, porque lá nos Estados Unidos e tal, tem muitos esses apartamentos que tem, né, várias entradas, vamos dizer assim, tem, né, várias saídas, várias entradas e tal. Ele dá a volta e ele chega no mesmo lugar que ele saiu. Então, assim, o filme ele te induz pra dizer assim, tá acontecendo alguma coisa de errado aqui. Tipo,
o que tá acontecendo? E aí ele tem toda a edição pra fazer isso e tal, então eu achei bem interessante, mas na verdade assim, ele é um homem idoso que ele tá passando por um processo de demência, né, Alzheimer, e ele se recusa a pedir ajuda pra filha dele, tipo, ele tá, né, ele quer viver sozinho lá no apartamento dele e tal, do jeito que ele sempre viveu, só que daí ele tem todas essas dificuldades que ele enfrenta, né, com o passar do tempo, que a coisa vai piorando a cada, né, cada ano, cada ciclo aí vai piorando, né? Verdade, é a progressão, a gente acompanha a progressão da doença, né? E assim, não sei se você tem na sua família alguém que tenha esse problema, eu tenho na minha, e assim, é o primeiro filme que eu vejo que mostra a visão da pessoa que está passando pelo problema. Porque geralmente o que acontece é ser mostrado a família, como é que vai lidar com aquilo, mostra de fora a pessoa tendo umas confusões e tudo. Mas nesse filme, a gente vê a visão dele, ele se confundindo, ele sem saber onde tá, sem saber com quem tá falando, entendeu? E é muito triste, né, ver isso acontecer, porque tu vê, assim, uma pessoa que, às vezes tu vê, assim, uma pessoa que era estudada, que às vezes pode ser até um cara que era um médico, que era um professor, não sei o quê, aos poucos ele vai perdendo aquilo, a única coisa que sobrou pra ele, que era, né, a cultura dele, que era lembrar das coisas e tal. Assim, por sorte, eu não tenho ninguém na minha família que tenha essa doença, assim, próximo, assim, né, eu tenho a minha oma, né, que o pessoal que tá acostumado a chamar aqui, né, os alemãos não estão acostumados a chamar de oma, mas a minha avó, ela tem Parkinson, né, então ela tem ela tem a tremedeira do Parkinson, que é a questão motora, mas de cabeça ela dá o baile na gente, ela conta as histórias assim de antigamente, né, muito bem, então é uma doença triste também, mas é pouco diferente, né, então, mas assim, não tem ninguém próximo que tenha Alzheimer, mas a gente sabe que é muito triste, porque tu vê a degradação da pessoa, né, tu vê que ela perde a cognição, tu vê que ela perde onde ela tá, e às vezes até a própria questão do dia a dia, de ir no banheiro, essas coisas, aquilo perde tudo, assim, né? Então é muito triste. Até que o filme, nesse sentido, ele nem mostra tanto, assim, ele mostra o psicológico do personagem, mas ele não mostra essa questão motora, assim, tipo, ele ainda consegue ir no banheiro, consegue fazer as coisas quase tudo sozinho, vamos dizer assim. Mas quando ele precisa de uma ajuda, ele já começa a confundir o enfermeiro com um cara que quer bater nele, já começa a confundir a filha dele com outra pessoa, e aí, né, causa toda aquela confusão na cabeça dele, né? E assim, uma coisa que a gente vai reparando no filme, se você não viu ainda, preste atenção, ouvinte, que o apartamento ele vai mudando as coisas de lugar, vai mudando a cor de uma parede, uma coisa que estava num lugar vai para outro, justamente para mostrar essa mudança do tempo e de como a cabeça dele vai ficando confusa para perceber as mudanças. Vai ficando cada vez mais perdido, né, com aquilo ali, né? Exatamente. Enquanto a montagem do filme, a edição do filme, eu acho perfeito. Tem até um plano sequência, até que quando ele tá andando no apartamento, isso acontece, tipo, em tempo real, assim. Ele anda no apartamento, aí ele dá a volta, quando ele olha pro lado, a parede já tá diferente. Só que assim, não tem um corte. Tipo, a câmera olha, a parede tá diferente. Aí ele olha pro outro lado, a câmera vai, e aí deve ter uma galera atrás ali pra poder fazer isso acontecer, girar o cenário, fazer tudo, porque realmente, né, assim, beleza, tem muito da edição, mas também tem muito de como que eles montaram esse apartamento dele pra poder fazer isso, né? Inclusive, assim, até a gente tá dando um mega spoiler, vamos dizer assim, do filme, mas isso aí, eu acho que assim, é até bom tu saber isso antes de tu assistir o filme, que daí tu assiste o filme já prestando atenção. Prestando atenção e entendendo, porque eu assisti o filme sem saber nada e eu fiquei assim, tipo, o que tá acontecendo, gente? E aí depois eu fui parar pra entender melhor o filme e tal, o que aconteceu, né? Então, bem interessante. O filme todo, inclusive, é filmado dentro daquele apartamento. Vamos dizer assim, um dos apartamentos do set de filmagem, vamos dizer assim, mas tá, entendi. Mas assim, é dentro do apartamento, mas ele meio que... A filha dele, em certo momento, pega ele pra morar com ela, e aí eles se mudam, né? Porque eles vão pra Paris, eu acho que é isso, né? Isso, eles vão pra Paris e ela quer deixar alguém cuidando dele, né? E aí ele não aceita essa ajuda, porque ele acha que tá tudo bem e tal, mas aí, ao passar do filme, a gente vai vendo o quanto ele começa a perceber, inclusive, que tá estranho, que tá se confundindo com as coisas e tudo. Bom, e tem uma cena já bem próxima do final, que eu não lembro agora se ele vai tomar um remédio
ou se ele vai tomar uma vacina, alguma coisa, e ele interpreta aquilo como se ele tivesse sido atacado. E aí ele cai num choro, que assim, aquilo ali é realmente o Anthony Hopkins rodando a 100%, porque ele cai num choro e tu cai no choro junto com ele, tipo, é muito triste, assim, sabe? Tu começa a entender e tal, e aí ele tá realmente muito desorientado. É bem difícil, assim, sabe? Tipo, né? Ele tá... E toda vez, assim, até a gente ainda não tá na parte de curiosidades aqui do episódio e tal. A gente tem mais algumas curiosidadezinhas aqui sobre os outros filmes. Toda vez que eu vejo um filme de um senhor, né? Vamos falar um senhor, um velhinho e tal, interpretando alguém que tem demência ou que tá com algum problema motor, alguma coisa, eu sempre fico pensando assim, será que ele tá interpretando 100% ou ele já tá meio gaga? Vamos dizer assim, não... Não, mas fala a verdade, não dá uma coisa assim, tipo, porque às vezes tu vê um velhinho assim, isso acontece muito em sériezinha pequena, sériezinha inglesa ali que tu vê, o velhinho tá andando lá na rua, tipo, todo desorientado. Mas tu sabe que ele é um ator, que ele foi direcionado pra fazer aquilo ali, mas tipo, ele já tá quase assim na vida real, vamos dizer assim, né? Ele tá se espelhando nele mesmo, né? Né? Mas assim, a pessoa que tem Alzheimer, algumas eu acho, não sei se dizer se são todas, elas criam esse... É como se fosse uma mania de perseguição. E aí no filme, por exemplo, tem essa hora que ele acha que tá sendo atacado, mas ele tá tomando vacina. E tem um outro momento no filme que o relógio dele some. Ele não lembra onde deixou o relógio. E aí ele começa a dizer que foi a menina que tá trabalhando lá que pegou o relógio dele. Então, assim, é uma característica, né, dessa mania de perseguição. Geralmente idosos que têm, né, esse problema acham que está sendo roubado, acham que tem gente atrás deles, né? Geralmente acontece isso mesmo. Não, inclusive foi ótimo que tu falou do relógio, porque eu não tava lembrando aqui do relógio, porque o relógio é um papel importantíssimo no filme, porque ele fica muito tempo atrás desse relógio, tipo, ele é um plot ali muito grande do filme, né? Ele, tipo assim, é um negócio que ele perde muito tempo com isso, o filme, né? O filme perde muito tempo com isso, que ele fica muito incomodado, e ele acha que foi roubado, não sei o quê, e aí depois descobre que o relógio tava, tipo, na mesa, assim, tipo, um negócio completamente ridículo, assim, só que ele não achou porque, né... E a gente agora, vai fazer algumas indicações também, né? Já que a gente está falando um pouco sobre o tema do Alzheimer, para além do filme, a gente vai fazer algumas indicações de outras obras que também são legais e que também tratam do assunto, né? Caso você se interesse, são ótimas de ver. Aqui eu separei alguns filmes, um filme chamado Diário de uma Paixão, que é bem conhecido, né? Por aí, não vou nem me alongar muito falando dele, mas que trata do Alzheimer entre um casal. E o filme Para Sempre Alice. Você conhece, Léo, Para Sempre Alice? Para Sempre Alice eu conheço, é um filme que ela vai, né, ela vai trabalhando essa questão do, né, que ela vai se esquecendo e tal, e acho que ela anota, né, um pouco das coisas para ela se lembrar depois, né, não é esse não? Eu acho que como é o nome da atriz? Julianne Moore, Julianne Moore, ela no filme, ela tem, tipo, 40 e poucos para 50 anos, e ela é diagnosticada com Alzheimer precoce. E aí passa toda a progressão também da doença nela, até chegar a um ponto de, por exemplo, que nem Léo comentou no início, não saber onde é o banheiro, né, esquecer coisas básicas, assim, do dia a dia, né. E ela anota, né, ela bota post-it em tudo pra lembrar depois, né, tipo, aqui fica tal coisa, aí ela lê na hora, ela lembra na hora, mas é aquela coisa da memória, né. E é muito triste, assim, porque no filme ela é uma professora, assim, topíssima, de universidade, e aí o mais triste, eu acho, pra ela é ver todo esse conhecimento que ela adquiriu na vida dela se perdendo, assim, né, escorrendo entre os dedos. Não, isso realmente é o que eu falei antes. Às vezes a pessoa é um professor, é um médico, é uma pessoa, um político, às vezes importante, tá? Uma pessoa que sabe conversar com o público, e tudo isso some dentro da própria cabeça, porque não tem uma explicação, né? É uma doença até meio... Ainda é muito obscura pra ciência pra tentar, né, descobrir o que acontece. Mas a Bárbara colocou na nossa pauta aqui também o This Is Us, né? Que é uma série também que lida com isso, né? Com a mãe, né? Que aí tu vê nas últimas temporadas ali que ela tá já com muito problema de cognição e ela tá né, se esquecendo, né, das coisas e tal. Tem um episódio que ela meio que se perde da galera e aí
Na verdade não acontece nada de mal com ela, vamos dizer assim, mas ela se perde e todo mundo fica nervoso e tal, e aí tem o que vai acontecer com ela no futuro, e aí quem que vai cuidar dela e tal, então também é bem triste, né? Uhum. Ainda mais que essa personagem Rebecca da série, ela, se você não assistiu, eu só digo isso, que ela é This Is Us, pra mim é uma das melhores séries que eu já vi na vida. This Is Us é maravilhoso, a gente tem que ainda fazer um episódio sobre This Is Us, só que assim, é tanta coisa que acontece que é difícil condensar aí num episódio de meia hora, 40 minutos, então é complicado. Mas assim, como a gente vê no início da série até a metade, vamos dizer, a construção do relacionamento amoroso dela com Jack, de Rebecca, e aí você vê como é triste ela saber que ela vai esquecer do grande amor da vida dela e de tudo que ela viveu com ele, assim. E dos filhos também, né? Então, assim, é muito pesado. E tem mais uma série que eu queria recomendar aqui também nesse sentido, mas é uma série que ela faz uma brincadeira um pouco diferente, que é a série da Apple TV Plus, que é Os Últimos Dias de Ptolemy Gray, que é uma série que saiu ano passado. Então, assim, essa série, ela é interpretada pelo Samuel Jackson, né, o nosso querido, aí, como é que é o cara dos Vingadores lá, o nosso Nick Fury dos Vingadores, né? Aí é o Samuel Jackson, só que assim, se tu for pegar o Samuel Jackson, é aquilo que eu falei antes ali, ele também já tá com uma idade já bem boa, né? Ele tá com 74 anos, mas até que ele tá novo ainda, vamos dizer que ele tá novo, mas já é um senhor, né? Já é um idoso. Se ele tivesse com Alzheimer, ele já estaria já avançado, vamos dizer assim. E aí ele interpreta um senhor que tem Alzheimer, e aí ele vive lá enclausurado na casa dele e tal, e assim, uma coisa bem triste, porque ele vive sozinho e ele não quer ajuda de ninguém, tipo, ele meio que recebe comida na porta e tal, e é isso, tipo, e aí é aquela coisa que como aparece aqui no Meu Pai, assim, ele anda totalmente desorientado, ele fala nada com nada, assim, bem complicado, sabe, a situação, e aí tu vê a atuação do Samuel Jackson, é perfeito, ele te entrega uma pessoa com Alzheimer, ele te entrega uma pessoa doente, uma pessoa que não quer ajuda, só que daí a brincadeira é que a série faz o quê? A série, ela traz ela mostra tipo, os 3 primeiros episódios é ele lá na casa dele e tal, blá, e tal. E aí daqui a pouco aparece um médico, um doutor, que tem um tratamento em fase de teste e tal, pra tentar reverter a situação. Só que o que acontece? Esse tratamento, ele meio que já foi testado e ele vai dar pra ele, tipo, 15 dias de lucidez de volta. E aí tu vê que quando ele começa a fazer o tratamento, ele realmente melhora, tipo, ele volta ao normal. E aí o que acontece? Ele vai lá, ele faz a barba, ele usa o terninho que ele usava antigamente, tipo, ele volta 100% pro normal que ele era antes, sabe? E aí tu vê a atuação, né, do Samuel Jackson também, que daí ele vai fazer algumas coisas nesse meio tempo que é relacionado à família e tal, porque ele é meio que... Ele tem umas heranças assim escondidas, tipo umas moedas de ouro, não é de ouro, mas umas relíquias que valem milhões. Só que ele nunca mexeu nisso, ele deixou lá quieto porque ele não sabia, e aí ele vai atrás disso e tal, e aí ele tem esses 15 dias pra resolver a vida dele e resolver a família dele, sabe? Então é bem legal porque tu vê ele completamente, né, mal, no início 100% mal, daqui a pouco ele fica bom, e aí no final ele fica, tipo, o tratamento do médico, ele fala assim, ele vai melhorar durante 15 dias, só que depois ele vai ficar pior ainda do que no início. Então assim, ele volta a ficar, tipo, né, mais, né, com a demência piorada ainda, mas assim, é uma série também, eu deixo a indicação que a atuação é muito legal e assim, também é muito triste tu ver ali no início e tal, toda a parte do Alzheimer, assim, é bem pesado, sabe? Gostei da indicação. Isso tudo, pessoal, é pra fazer a Bárbara assinar o Apple TV Plus, pra ela tirar o escorpião do bolso e assinar. Voltar, né, no caso. Então, Léo, vamos agora para nossas notas, finalizando esse episódio. Certo, muito bem. Então, assim, eu vou dizer que eu fiquei muito mexido quando assisti esse filme, né? Eu achei, assim, a montagem dele, a trilha sonora também, ela é muito tensa, assim, quando ele tá realmente perdido, andando pela casa, e aí daqui a pouco ele começa a chorar do nada. É uma entrega total, assim, realmente tu falou que o roteiro foi escrito pro Anthony Hopkins, acho que não teria um ator melhor pra fazer. Talvez, poderia ter, né, testes pra outros atores e tal, mas eu acho que ele foi perfeito, né, tanto que ele ganhou o Oscar, né, não é à toa que ele ganhou o Oscar. Eu fiquei muito emocionado quando vi esse filme, cara, eu acho que, assim, tirando que esse filme ele é bem intimista, tu tem que ter ele tem um ritmo, ele é meio lento, né, ele não é um filme assim, aquele, tipo, o tempo passa rápido, não, o tempo passa devagar com esse filme. Então, eu vou dar
nota 9 pra esse filme. Vou dar nota 9 porque atuação, roteiro, montagem do filme. Eu não vou dar 10 porque 10 seria assim, tipo um negócio maravilhoso. 10 é Os Últimos Dias de Ptolemy Gray. Esse da Apple TV que eu falei. Mas o Meu Pai também, assim, como obra, eu achei muito legal, então eu vou dar nota 9. Eu acho que é um baita filmão que todo mundo tem que assistir. E aí, como vocês já foram aqui meio inseridos no tema que a gente falou, acho que né, já dá pra ver o filme com outros olhos também. Acho que é bem legal. E eu vou dar uma nota 9,5. Ó. Olha, por incrível que pareça. Nossa, isso nunca aconteceu. A Bárbara dá uma nota maior que a minha. Hoje eu tô boa de nota, fala a verdade. Mas vou dar um 9,5 porque pra mim foi um filme muito incrível, atuações incríveis. É difícil achar um ponto negativo desse filme, mas como você disse, o roteiro dele é mais lento e eu entendo que ele precisou ser assim. Sim. Não faria sentido fazer um roteiro mais corrido, mais dinâmico, e talvez esse ponto deixe com que algumas pessoas não gostem tanto do filme, mas assim, não chega a ser um ponto negativo. Por isso que é um 9,5, não chega a ser um 10. Não, mas tá bom, né? Tá bom. Eu acho que as notas foram boas aqui, né? Dá uma média 9,25 aqui pro filme. Eu acho que tá a média... Ó, calcular de cabeça, né? Como se fosse muito difícil calcular 9 mais 9. Eu acho que o filme realmente é excelente e fica a indicação pro pessoal. Tá fácil de assistir agora, tá na Netflix, então bem tranquilo. Uhum. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos sobre o Meu Pai, mas não é o meu pai nem o pai da Bárbara, é o meu pai do filme, né, Bárbara? E também outra coisa, dê uma procurada nessas outras indicações que a gente deu aqui, que valem também muito a pena. Pois é, Léo, então leve-nos para casa depois desse episódio massa de hoje. Muito bem, pessoal. Então, né, Meu Pai, Netflix, tá super fácil. Então, lembrando, pessoal, toda sexta-feira, episódio meia-noite. Então, a gente sempre lança episódio às 0 hora da sexta-feira, porque o pessoal acordou cedo para ir trabalhar, já pega o Spotify, já, né, coloca o sininho lá. Tu acordou, tu já deixa o episódio na agulha ali pra ouvir enquanto tá indo pro trabalho. É meia horinha, dá pra ouvir tranquilo, galera. Então, é isso, né? Deixamos aqui a nossa recomendação e nos vemos no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no @TemNaTVPod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.